Deputados querem mais transparência em promoções de postos de gasolina. A comissão vai lançar manifesto contra a redução de zonas eleitorais nos estados. E decisão judicial suspende o depoimento do presidente e dos diretores da Petrobras à CPI. O Jornal da Alerj está começando agora. Uma decisão judicial suspendeu o depoimento do presidente e dos diretores da Petrobras à CPI da Alerj, que investiga o desmonte e a venda de ativos da empresa. Os gestores prestariam esclarecimentos à comissão na manhã desta quinta-feira. A decisão judicial proferida pela juíza Mirela Erbiste, titular da terceira vara da Fazenda Pública da comarca da capital, impediu a participação do diretor de Tecnologia e Desenvolvimento, Roberto Moro, do diretor financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Ivan Monteiro, e do presidente da estatal, Pedro Parente. A decisão também impede que a CPI requisite documentos da Petrobras. O presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, informou que vai recorrer da decisão. Não é competência do judiciário intervir dessa maneira numa comissão parlamentar de inquérito do Poder Legislativo. Mas pelo menos demonstra o receio dos dirigentes da Petrobras em relação ao comparecimento. A CPI foi instalada, iniciou os seus trabalhos, recebemos aqui uma representante da direção da Petrobras que prestou um importante depoimento, mas ingressar na justiça para que não compareça e para que não haja a requisição de documentos, eu não sei. A direção da Petrobras, a partir do seu presidente, Pedro Parente, não sei se pretende sair da condição de testemunha, de convidado, de colaborador, para de investigado. O parlamentar ainda enfatizou que a decisão judicial não vai impedir a realização dos trabalhos da CPI e que já estão previstas novas reuniões. A decisão que nos foi trazida é para não ter a convocação de diretores da Petrobras, nem a requisição de documentos. Mas não é a paralisação dos trabalhos da CPI. Então nós vamos dar continuidade. Nós vamos trazer aqui o presidente da Petros e o ex-presidente, que a Petrobras diz que tem que vender ativos, mesmo estando tudo na baixa, para pagar dívidas. Queremos saber quais são as dívidas. A Comissão de Rezoneamento Eleitoral vai lançar um manifesto na Alerj contra a decisão do TSE de reduzir em 40% as zonas eleitorais nos estados. Com a medida, 48 zonas foram fechadas na capital do Rio e esse número pode chegar a 137. A resolução aprovada no plenário do TSE tem sido criticada por parlamentares, promotores, juízes e servidores públicos. A vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros disse que entrou com uma ação contra a medida. A AMB, que é a nossa associação nacional, eu sou vice-presidente institucional da AMB, entrou com uma ação, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o rezoneamento eleitoral como um todo. No caso do Rio, nós já tivemos 48 zonas extintas na capital e temos uma estimativa ainda de extinção muito alta, mais de 60 zonas eleitorais ainda para serem extintas na região metropolitana e também no interior. E nós entendemos que no caso do Rio, esses efeitos são nefastos. Durante o encontro, este promotor de justiça disse que a extinção das zonas pode aumentar a impunidade nos casos de crimes eleitorais e a abstenção de votos. Ele ressaltou que a economia será inferior a 1%. A economia, segundo os estudos levantados que nós fizemos no âmbito nacional pela CONAMP, que essa economia não chegaria a 1% de todo o orçamento da Justiça Eleitoral. E isso, para as consequências que estamos vendo que irão acontecer, chamou atenção e nos colocou em permanente mobilização contra esse tipo de ataque à Justiça Eleitoral, que vai haver um prejuízo significativo às eleições
principalmente a próxima eleição em 2018. De acordo com dados apresentados durante a audiência, das 249 zonas eleitorais do estado, 137 seriam extintas, ou seja, 40% do total. Na capital, o número seria reduzido de 97 para 49 e no interior, de 152 para 88. Segundo este servidor do Tribunal Regional Eleitoral, a medida não garante eficiência do serviço público. A questão é que servidores têm a sua vida impactada, muitas vezes correndo risco de remoções, tendo que reprogramar a sua vida familiar, a questão dos filhos nas escolas, onde eles moram, muitas vezes compraram imóveis no interior do estado. Esse é um dos impactos, né? Mas a verdade é que atinge sobremaneira quem tem poucos recursos econômicos e teria que viajar, por exemplo, 1 ou 2 municípios para poder tirar um título ou manter ele regular. Então, jovens que são estimulados a participar do processo eleitoral estariam sendo alijados, os idosos, pessoas com menor poder aquisitivo. Então, são várias. O impacto é grande em vários setores. Quando você extingue as zonas eleitorais, que são as responsáveis pelas eleições, você afeta todo o processo eleitoral, afeta o acesso à justiça dos eleitores e afeta os servidores que vão ter que, de repente, refazer todo o seu planejamento familiar e muitas vezes até ter que mudar de município. O presidente da Comissão Especial de Rezoneamento Eleitoral disse que ainda hoje vai lançar um manifesto na Alerj contra o rezoneamento eleitoral proposto pelo TSE. Queremos fazer o lançamento desse manifesto ainda hoje, com a adesão dos parlamentares que estiverem aqui presentes na sessão, para que possamos amanhã mesmo encaminhar, visto que corremos agora contra o tempo. Dia 18 é o prazo para que os TREs informem ao TSE as medidas tomadas para que haja a efetivação dessa extinção das zonas eleitorais. Então hoje ainda sai esse manifesto. As rodovias administradas pelo poder público ou por concessionárias terão que instalar placas alertando os motoristas sobre a presença de ciclistas. Acompanhe agora a votação dos projetos no plenário com Malva Abreu. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Marcos Miller que altera a lei que obrigou postos de combustíveis a divulgar a tabela de preços. O parlamentar quer que os horários promocionais também sejam divulgados. O novo texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Os caixas de atendimento prioritário em supermercados podem ser obrigados a ter o serviço de empacotador. O projeto dos deputados Fábio Silva e Gilberto Palmares foi aprovado em segunda discussão. Eu presenciei pessoalmente uma situação no Extra da Tijuca, em que uma senhora dos 75, 77 anos, se movimenta, tem autonomia de momento, foi ao mercado, fez uma série de compras e com uma enorme dificuldade na hora de empacotar. Os caixas do supermercado já têm os caixas preferenciais para idosos, para gestantes, para pessoas com mobilidade reduzida, com pessoas de criança do colo. Mas adianta pouco se na hora de empacotar, essas pessoas não puderem dispor do empacotador. As rodovias fluminenses podem passar a ter placas de sinalização para alertar sobre a presença de ciclistas. É o que determina o projeto do deputado Bruno Dauaire. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Sobretudo nas rodovias estaduais, onde esse esporte tem sido praticado. Muito usualmente, né, a gente percebe nas estradas que há um potencial grande de fomento a esse esporte, muitas pessoas começando a praticar, e é muito importante que a gente conscientize os motoristas, né, as pessoas que trafegam com seus carros nas rodovias estaduais, alertando da prática esportiva do ciclismo, para a gente evitar justamente acidente, qualquer coisa que possa aí atrapalhar a vida tanto do motorista quanto do ciclista. As instituições particulares de ensino superior podem ser proibidas de cobrar matrícula no valor total das disciplinas do semestre, quando o aluno não for cursar todas elas. Só poderão ser cobradas as matérias em que o estudante se inscrever naquele período. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Nós percebemos, e vem reclamação de alunos, que independente da carga horária, do número de matérias, eles cobram a matrícula. Então é preciso haver uma proporcionalidade. Não é possível ter uma taxa de matrícula normalmente alta para que nem todas as matérias sejam ministradas. E o Rio de Janeiro pode ganhar unidades móveis de proteção animal para atendimento de casos de maus tratos.
A ideia do deputado Paulo Ramos é que o governador disponibilize veículos adaptados para atender às necessidades da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente em todos os municípios do estado. A proposta aprovada ainda precisa passar por mais uma votação. Eu percorro, como todos nós, muitas vias e vem lá, animal na pista, cuidado. E nós vemos também animais atropelados ou animais causando acidentes. Então as unidades móveis têm o objetivo de quê? De recuperar esses animais, proteger esses animais, mas também evitar muitos acidentes. O deputado Iranildo Campos quer proibir a venda de mamadeiras, chupetas e utensílios infantis customizados com cristais, pérolas ou similares. O objetivo do parlamentar é evitar acidentes, já que os enfeites podem ser engolidos pelas crianças. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A matéria ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes poderão ser obrigados a garantir a reciclagem de embalagens e também de seus resíduos após o uso. A ideia do deputado Carlos Mink é criar o chamado sistema de logística reversa. Os consumidores deverão contribuir fazendo a separação dos produtos. O projeto recebeu 17 emendas e retornou às comissões. Existe um sistema nacional que foi criado por uma lei nacional, na época eu era ministro. Só que os planos setoriais de embalagens, por exemplo, são frouxos e não tem metas por estado. Então essa lei cria um sistema estadual, em consonância com a lei nacional, para que as empresas que produzem e comercializam invistam na estrutura da rede de reciclagem e as prefeituras também façam a sua parte. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!